think you should. Yeah. Salve galera do canal A Ciência para Aprovação, mais uma vez aqui o professor Chagas e hoje para começar a nossa aula de Direito Constitucional dentro do projeto Faca na Caveira. Mas essa matéria pode ser usada em qualquer concurso, porque Direito Constitucional é carta marcada em qualquer concurso que você for fazer. Então é preciso que você domine profundamente essa matéria para você se sair bem em todas nas outras provas que cobrarem o direito constitucional. Então vamos lá, vem comigo. O título 1 da Constituição Federal fala assim: dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí fala aqui no artigo 1º: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes ou diretamente nos termos dessa Constituição. Vamos entender aqui o que isso significa. A República é a forma de governo onde o povo é o titular. O povo tem o poder de eleger e de tirar o seu representante, né, através do impeachment, e também o poder do voto secreto, do sufrágio universal, do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular. Esse é a forma de governo onde o povo é o titular. A federação é o pacto federativo. No pacto federativo, os estados-membros não podem desmembrar-se e unir-se com estados estrangeiros. Eles podem até se desmembrar e unir-se com estados dentro do próprio Brasil, ou pode um estado dividir-se em dois, ou se juntar com outro estado e formar um estado só, ou até mesmo os municípios podem usar dessa mesma simetria e fazer o mesmo mediante referendo, né, a consulta ao povo prévia e depois passar pela Câmara Legislativa do estado, se for um município, e pelo Congresso Nacional, se for o caso de um estado. Aqui, como aconteceu por último no Brasil, o estado de Goiás, quando ele dividiu, se formou o estado de Tocantins. Essa foi o último caso em que aconteceu a divisão de um estado em dois. Por último, agora o Pará quis fazer um referendo, mas o povo votou para que o estado mantesse unificado. E aí a vontade do povo prevaleceu e assim continuou. O estado continuou um só estado. O Brasil, formado pela união indissolúvel, como eu expliquei para os senhores, não pode romper-se o pacto federativo, né, dos estados membros. Por que estados membros? Porque às vezes você pode confundir estado de país, né, como é conhecido o Estado de Israel, o Estado da Palestina, os Estados Unidos, com o Estado-membro. O Estado-membro são os entes federativos, né? Piauí, o Maranhão, São Paulo, Minas Gerais e assim por diante. Os municípios e o Distrito Federal, eles possuem uma particularidade, que eles são entes políticos. Então eles têm autonomia política, administrativa e financeira, ou seja, eles podem eleger os seus próprios representantes, eles podem ter a sua administração pública própria e eles podem ter os seus recursos, né? Arrecadar e também receber o Fundo Constitucional para se manter. E constitui-se Estado democrático. Democrático é a forma de governo, né? E as principais características da forma de governo democrático é a transitoriedade, que é eleições de 4 em 4 anos, né? Podendo uma única vez o candidato se reeleger para o mesmo cargo. Mais na frente a gente vai estudar nos direitos políticos e nos partidos políticos como isso funciona, mas por enquanto vamos nos ater a isso aqui, que
a transitoriedade, que o governo é transitório, ele não fica mais na mão de um homem para sempre. De 4 em 4 anos nós temos que renovar todas as casas e o poder executivo tem que ser renovado de 4 em 4 anos. Aí nós temos o plebiscito, que é a forma do povo exercer aqui diretamente o referendo, a iniciativa popular. O plebiscito, a lei já está pronta, precisa só que o povo referende isso, que o povo vote e diga que quer aquilo. Aí sim aquela lei entra em vigor, como foi o Estatuto do Desarmamento. E o plebiscito não, o plebiscito, se o povo vota sim, aí cria-se a lei. E na iniciativa popular não, tem que haver a assinatura de uma quantidade de brasileiros dentro de um determinado número para que se inicie uma lei no Congresso. Se você recolheu esse tanto de número de assinaturas, então o Congresso é obrigado a dar continuidade a essa lei, como foi a lei da corrupção, a lei Maria da Penha e assim por diante, que foi um clamor popular. E aqui nós temos os fundamentos. Os fundamentos são o quê? Os pilares, a base da nação. Nós estamos baseados na soberania, que é a autoridade política sobre seu território. O Brasil aqui ele pode impor suas normas aos seus cidadãos e país nenhum pode se meter nisso. Todo país tem que respeitar a soberania do outro. O que ele esteja fazendo não importa aos outros países, mas sim somente a ele. Nós temos a cidadania, que é o pleno gozo dos direitos políticos, que é quando você adquire o seu título de eleitor e você vota e pode ser votado. Aí sim você tem a plena cidadania. Você já nasce com a dignidade humana, né? Mas a plena cidadania você adquire quando você, ao completar 16 anos, você opte a já tirar o seu título ou obrigatoriamente aos 18 anos que você é obrigado a adquirir o seu título de eleitor, para você poder gozar dos seus plenos direitos políticos, de votar e ser votado, tá certo? Agora nós vamos aqui, a dignidade da pessoa humana. O Estado tem que garantir um salário digno para que você possa gozar da saúde, da segurança, a moradia e a educação. Isso tudo são coisas que o Estado tem que oferecer ao cidadão, de graça, né? De graça não, porque nós pagamos nossos impostos, mas de uma forma em que não venha a ser cobrado novamente, para que não venha a ser cobrado das pessoas novamente, a dignidade da pessoa humana. E os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa está ligado ao empregado e ao empregador. São direitos que você tem de abrir a sua empresa e os direitos do trabalhador, né? Que você tem que pagar os direitos dele, o FGTS, tem que pagar a contribuição de INSS e assim por diante. Então, tanto para o trabalhador como para o empregador. É isso aí, os direitos, os valores do trabalho e da livre iniciativa, que tanto tem direito o empresário, que pode adquirir créditos, né, para ampliar o seu negócio, como também o empregador tem direito a estar reivindicando seus direitos, tanto na justiça ou até mesmo se beneficiando de várias prerrogativas que o governo oferece ao trabalhador. E nós temos aqui o pluralismo político, que é o pluralismo de ideia, quer dizer, todo partido pode ter a sua ideia, o seu ideal, e ninguém pode se meter nisso, ao ponto que essas ideias não venham ferir a coletividade. Essas ideias sejam para beneficiar a coletividade, não para prejudicar a coletividade. E nós temos o parágrafo único, que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, que são aqueles que são votados nas câmaras municipais, Assembleia Legislativas de Estados, na Câmara Federal e no Senado Federal. E diretamente, que nós podemos participar através da iniciativa popular, propondo leis ao Congresso quando nós acharmos que determinado
matéria já está esgotada e que não existe uma lei para isso, nós podemos propor para que o Congresso venha fazer uma lei, como foi o caso, a Lei Anticorrupção e a Lei Maria da Penha. E é isso aí, galera. Mais uma aula de Direito Constitucional. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreve logo. Se você já é inscrito, deixa o seu like aí, dizendo que gostou da aula. Compartilhe com seus amigos, porque esse projeto aqui será muito relevante para a sua aprovação, para que você venha conquistar o seu cargo público. Porque você sabe, minha missão é essa, fazer você prosperar e te transformar numa pessoa melhor. Aqui é o professor Chagas, valeu, um abraço. E dando continuidade aqui à nossa matéria Direito Constitucional, agora vamos ver o artigo 2º da Constituição Federal. O artigo 2º é que se trata dos poderes da União. Fala assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Esses poderes, eles têm suas funções típicas e as suas funções atípicas. Vamos entender. O legislativo, a função típica dele é legislar e fiscalizar, mas ele também tem as funções atípicas, que é julgar e administrar. O poder legislativo tem a função de julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade e de administrar, no caso, o seu departamento pessoal. A administração do seu pessoal fica a cargo do próprio poder legislativo. Então, a função típica é legislar e fiscalizar, porém ele julga e porém ele administra. Já o poder executivo, a função típica dele é administrar e governar. Mas ele também tem suas funções atípicas, que é julgar e também administrar o seu pessoal. Então ele administra, governa, julga. Nas funções típicas ele administra e governa, e nas funções atípicas ele julga e ele administra. Do mesmo jeito o judiciário. O judiciário, função típica dele é julgar e guardar a Constituição, mas porém ele pode administrar e também ele pode legislar. Quando ele está nas funções atípicas, realizando as folhas de pagamentos, ele está ali regulando o seu pessoal, ele está administrando o seu poder. Quando ele está criando os regimentos internos, seus estatutos, ele está legislando. Então ele julga, ele administra e ele legisla. E essas são as funções dos poderes, né? Que são funções típicas e funções atípicas. Cuidado para não cair em alguma pegadinha, né? Falando que o poder judiciário só julga, que o poder judiciário não administra, que o poder judiciário não legisla. Isso são todos pegadinhas, porque ele exerce as funções típicas e as funções atípicas. E é isso aí, finalizando nossa primeira aula de Direito Constitucional. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, porque você sabe, a minha missão é te fazer prosperar, te levar ao pleno desenvolvimento pessoal. Eu sou o professor Chagas e fiquem todos com Deus. Um abraço, valeu!